Acordo fechado entre o Vasco, Tia Leila e Palmeiras. Você vai saber todos os detalhes nesse vídeo aqui. No jogo de ontem chamou a atenção no final da partida, jogadores do Vasco levando a bola para o lado esquerdo, ganhando alguns laterais, segurando o jogo, ganhando minutagem, enrolando a partida. Esta decisão, a ordem, não foi do Carille, não. Você vai entender. Aliás, nesse vídeo, o Fábio Carille vai falar sobre a boa atuação do Maurício Lemos e a má atuação do Garré. E a programação do Vasco, hein, que está viajando hoje para o Peru, eu vou te contar. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Já vou logo detonando. Vasco e Palmeiras, que tiveram uma relação estremecida, agora parece que a relação deu uma melhorada. Você há de se lembrar que o Pedrinho, em mais de uma oportunidade, se recusou a falar sobre seu Crefisa, Palmeiras e Tia Leila. Por quê? Algumas promessas foram dadas ao Pedrinho durante a campanha para ele ser presidente do Vasco. E as promessas elas não foram cumpridas, o que deixou o Pedrinho bastante chateado. O Palmeiras se recusou, inclusive, a negociar o Rony com o Vasco, preferindo que o jogador fosse para o Atlético Mineiro. Porém, um acordo foi fechado. O Vasco vai utilizar as instalações do Palmeiras, o CT da Barra Funda, para o jogo diante do Corinthians. Então já é uma relação que melhorou, já há uma conversa entre as duas instituições. Anote aí, o Vasco está viajando hoje para o Peru, direto para Arequipa, é voo fretado, mais ou menos 5h30. Amanhã, o Vasco faz um treino no estádio de Sachaca, que fica bem junto à cidade de Arequipa. Na quarta-feira, atenção, hein? O Vasco joga contra o Melgar e logo após a partida, a delegação vai para São Paulo, desembarca em Guarulhos. Na quinta-feira, o time descansa e faz trabalhos regenerativos dentro do próprio hotel, Hotel Hampton, em Guarulhos, onde o Vasco vai ficar hospedado. E na sexta-feira, o Vasco vai treinar no CT da Barra Funda, que pertence ao Palmeiras, treinamento pela manhã, visando o jogo de sábado diante do Corinthians. Logo após a partida contra o Corinthians, a delegação retorna para o Rio de Janeiro. Essa é a programação semanal do Vasco, que ontem ganhou do Santos 2-1. E eu vou trazer a palavra agora do Fábio Carille, falando sobre a decisão tomada pelos jogadores em enrolar o finalzinho da partida ali no lado esquerdo do campo. Falando principalmente dessa parte final, não teve orientação nenhuma minha sobre isso, mesmo porque não dava, né? Foi a experiência dos jogadores, o Verratti com 30 e tantos anos, um Paê que encostou ali, o Piton que ainda é jovem, mas já tem uma certa experiência, vem jogando, um jogador muito inteligente, o Jair que entrou também é outro jogador experiente, inteligente, porque a gente não consegue passar essas informações ali. Então foi muita maturidade deles. É isso aí, né? O jogador precisa tomar algumas decisões e não esperar algumas ordens vindas do banco de reservas. Maurício Lemos fez uma boa partida. Sobre o Maurício Lemos, é um jogador que eu já acompanho muito, principalmente do Atlético Mineiro. Quando surgiu o nome aqui através do Marcelo Santana, do Felipe, do pessoal do clube, é um trabalho nosso sair atrás de informações, né, e a maior referência que eu tive é de um profissional que eu respeito demais, que é o Felipão, que foi técnico dele no Atlético Mineiro. Né? Só falou coisas boas, liderança, um cara que já jogou na seleção do Uruguai, experiência na Europa, já era para ter estreado, né, mas sentiu um problema muscular nos treinamentos que ele vinha aprimorando, né, e por isso a gente atrasou um pouquinho para que ele depois tivesse uma sequência. Um jogador que tem uma saída de jogo muito clara, né, e que ainda vai crescer muito. Simplesmente é uma estreia, sentiu cãibra no final ali, eu já não tinha mais substituição para fazer, né, eu acredito que vai crescer muito ainda, todos entendendo ele e entendendo as características dos jogadores. Eu não gostei, foi da atuação do Garré. Dos 11 que entraram em campo, para mim ele foi o pior. Pouco apareceu. Fábio Carille fala sobre o jogador.
O Garré. Eu acho que a gente se perdeu um pouco, e isso também, depois é claro que eu vou analisar depois do gol, ele começou a cair lá na esquerda muitas vezes. E quando a gente chegava no fundo lá, para fazer o cruzamento, só tinha o Verratti dentro da área. Então ele tem que flutuar mais pelo lado direito, para quando essa bola tiver com o PH e o Paulinho, ele ser um suporte, e quando a bola, a gente conseguir chegar pelo outro lado, ele tem que estar na área, tem que ter presença de área, né? Mas foi muito bom para um primeiro jogo em São Januário, entendendo o que é o futebol brasileiro, entendendo o que é a nossa casa aqui, foi muito legal a participação dele. Bom, a semana é cheia para o Vasco, 2 jogos importantes, né? Estreia na Sul-Americana contra o Melgar, quarta-feira, e no sábado, jogo contra o Corinthians. Não há prioridade não, é jogo a jogo, né, Carille? Totalmente jogo a jogo. Totalmente jogo a jogo, né? Não tem como ser diferente. Não consigo projetar o Corinthians sem... Se eu começar a atropelar, acho que eu acabo me perdendo. Então é jogo a jogo, jogo da Sul-Americana agora. Começa a partir de amanhã a preparação para a gente ir para lá e fazer um grande jogo e buscar a vitória com sabedoria, com organização, com a qualidade técnica dos atletas. Na minha avaliação, o Vasco foi bem na partida diante do Santos. Eu vi uma evolução gigantesca, um time querendo a posse de bola, o time atacando, time ofensivo, time que teve a cabeça, equilíbrio, né? Conseguiu uma virada. O Vasco, quando tomava o gol, batia desespero. Ontem o Vasco conseguiu virar o marcador e não recuou ao ter marcado o segundo gol. Não ficou entrincheirado lá atrás. Continuou atacando, continuou jogando, trocando com o Santos. Sofreu, faz parte do jogo. O Santos é uma equipe bem armada e Campeonato Brasileiro é assim. Você vai sofrer e tem que estar preparado para isso. E o Vasco esteve preparado com o Léo Jardim e o Maurício Lemos lá atrás. O João Vitor também fez uma boa partida. Então, eu achei que o Vasco teve um avanço gigantesco do Campeonato Carioca para a estreia no Campeonato Brasileiro. Agora, esquecer jogo contra o Santos, não pensar no Corinthians e focar na partida diante do Melgar. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Olha a virada agora. Sensacional! Vou falar um negócio pra vocês, arrepia demais. Os jogadores ficam arrepiados, não tem como motivar, não tem como ficar, olha só. O calor que a torcida faz é muito próximo. Eu não sei se depois da modernização vai ter esse mesmo calor, cara.